Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Viver Bem com a AvanteMed. Hoje nossa convidada é nossa psicóloga Luana. Seja bem-vinda, Luana. Obrigada, Larissa. Hoje a gente vai dar abertura ao mês de setembro, né? Aí o mês de setembro é o Setembro Amarelo. A gente vai falar sobre o cuidado com a saúde mental, com a nossa psicóloga. Luana, em poucas palavras, o que é o Setembro Amarelo e qual que é a principal mensagem que ele traz para todos nós? Sim. Olha, a campanha Setembro Amarelo é a campanha para a gente falar sobre a conscientização e valorização da vida, né? É o mês que a gente fala muito sobre como a gente deve cuidar bem da nossa vida, principalmente da nossa saúde mental. Então, eu acredito que a mensagem principal é de que a nossa vida ela tem valor. A minha vida tem o mesmo valor da sua vida, da vida de quem está do outro lado. Não existe vida mais valiosa do que a outra, né? Toda vida tem valor e que existem recomeços. Que em muitos momentos a gente vai passar por momentos de tristeza, de fragilidade, isso é de qualquer ser humano, mas isso não diminui o nosso valor e a importância que a gente tem aqui nessa vida. Muitas vezes os sinais estão ali e a gente não percebe. Quais são os primeiros sinais de alerta que alguém pode estar precisando de ajuda? Sim. Olha, os sinais geralmente eles são muito sutis. Então, a maioria das pessoas, elas têm uma dificuldade em falar de como se sente, de como elas estão de fato, de se abrir, né? Não tem confiança, muitas vezes, ou sentem que não tem com quem contar. Então, nessa sutileza, a gente avalia muitos comportamentos. Então, se uma pessoa é muito animada e ela começa a ficar mais desanimada, se uma pessoa gosta muito de fazer algo e ela para de fazer aquilo que ela gosta, se uma pessoa dorme bem e ela começa a perder a qualidade do sono ou do apetite, né, aumento do apetite ou diminuição desse apetite, são alguns sinais que é importante observar, tanto quem está passando por isso, quanto quem está de fora observando essas mudanças. São alguns sinais que a gente pode começar a ficar alerta. Olha, será que essa pessoa está bem? Será que eu preciso dar uma atenção maior? Tanto, né, a pessoa que está vivendo isso, quanto outra pessoa que está observando essa mudança no comportamento, né, do outro. Se você pudesse dar uma dica prática de cuidado diário com a saúde mental, qual seria? Olha, são várias, né? Mas eu acho que pensar que a gente doa muito pro outro, é muito gentil, né, com a outra pessoa e às vezes falta isso com a gente mesmo. Então acho que a gente praticar um pouco mais de gentileza com si mesmo, olhar para as nossas dores, olhar para a qualidade dos nossos pensamentos, das nossas emoções, dos nossos comportamentos, observar um pouco mais e valorizar um pouco mais em como a gente se sente. É muito fácil identificar quando o outro não está bem, quando o outro precisa da nossa ajuda. Mas eu acho que a gente tem que parar para observar quando a gente precisa da nossa própria ajuda. Ou quando a gente precisa aceitar que a gente precisa de alguma ajuda. Então, eu acho que praticar essa autocompaixão, essa gentileza com si mesmo é primordial. Quando um amigo ou um familiar está em sofrimento, qual é a melhor forma de se aproximar e acolher sem invadir ou julgar? Sim. Olha, eu acredito que o acolhimento, ele não é o que resolve o problema do outro. Até porque os nossos problemas somos nós que temos que resolver. Mas faz toda a diferença para que a pessoa consiga ter um norte. Para que ela sinta-se segura, para que ela sinta que pode existir uma esperança ali no meio daquela escuridão que ela esteja vivendo. Então, eu acredito que esse acolhimento, ele tem que vir através de um diálogo. Mas esse diálogo, muitas vezes, não é você falar com o outro o que ele tem que fazer. É você ouvir. Ouvir com qualidade, com atenção, dar abertura para a pessoa falar e sem julgar, principalmente. A maioria das pessoas pensam muito em, mas o que eu vou falar para essa pessoa? A escuta, ela tem um poder muito grande, sabe? Eu acho que quando você tem um espaço onde você se sente validado, isso faz você se sentir acolhido e isso faz você também sentir que você está seguro, que você pode contar com alguém, que você não está sozinho. Por que buscar ajuda psicológica pode ser transformador e não deve ser visto como uma fraqueza? Olha, pensando que o Brasil é o país da América Latina mais
com um índice maior de ansiedade e depressão, isso mostra o quanto nós precisamos desse cuidado. A psicoterapia, ela é um divisor nesse processo de autocuidado e principalmente de autoconhecimento. A gente conversar com um amigo, conversar com alguma figura que seja de respeito e de confiança é muito importante, mas não substitui um tratamento. Então, a psicoterapia, ela vem para tratar lá na raiz do nosso problema. E a raiz, ela começa na nossa infância, desde a nossa vida intrauterina. Tem todo um histórico aí por trás quando a gente pensa em um adoecimento mental. Nada começa de imediato ali numa situação específica. Muitas vezes está ligado a outras coisas que a gente passou. Então a psicoterapia, ela vai ter esse olhar. E é um lugar onde a pessoa pode sentir que ela está segura de fato. Então muitas pessoas, elas não têm uma rede de apoio adequada. Elas não têm talvez essa confiança nas pessoas, e na psicoterapia a gente consegue encontrar isso. É por isso que as pessoas buscam muito psicoterapia. Atualmente, a gente percebe que os pacientes, principalmente aqueles pacientes que são muito introspectivos, muito reservados, eles buscam a terapia não só para tratar algum problema, mas para conseguir falar, para conseguir se expressar um pouco mais. E na psicoterapia, além de você falar com o profissional, você fala para si mesmo. Porque você escuta aquilo que você está sentindo, aquilo que você está pensando. Então, o tratamento, ele é extremamente importante. E não substitui, né? Essa conversa num barzinho com um amigo, né? Com a família é muito importante, mas o tratamento, ele realmente ele é muito mais eficaz. Para quem está nos ouvindo agora, Luana, e se sente sobrecarregado, ansioso ou sem forças, qual que é a mensagem que você deixa para eles? É natural ter esses momentos de sobrecarga, de ansiedade, de tristeza, de desânimo. É muito natural a gente passar por esses momentos. Todos nós passamos em algum momento da vida. Mas é importante entender que tudo passa, sabe? Então, por mais intenso que isso esteja, por mais frequente que isso esteja, se você procurar ajuda adequada, isso pode, né, auxiliar você a passar por isso de uma maneira mais leve, atravessar isso com mais tranquilidade. Quando a gente fala, principalmente na campanha do Setembro Amarelo, a gente fala você não está sozinho, talvez você não tenha do seu lado as pessoas que você gostaria, mas você pode procurar outros recursos, seja através de grupos de apoio, através do psicólogo, através de outros profissionais da saúde. Eu acredito que há sempre uma forma da gente buscar essa ajuda e principalmente aceitar que precisa dessa ajuda. Então, eu acho que a sobrecarga, o cansaço, o desânimo, ele vem como um sinal de alerta para que a gente possa dar uma pausa e olhar com mais carinho para as nossas necessidades. Além disso, eu acho importante colocar que existe o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. É um plantão 24 horas com psicólogos disponíveis para te atender, se você precisar. O contato é 188, é gratuito. Então, em momentos que você se perceber muito ansioso, muito triste, algum momento desesperador, e sentir que você não tem com quem contar, ou que você não tem confiança de contar para alguém o que você está passando, esse contato ele fica aí disponível também, para você conseguir pelo menos aliviar aquela tensão daquele momento, conseguir se sentir acolhido e amparado no momento de necessidade. Então, falar que nós não estamos sozinhos é nesse sentido, de que muitas vezes não vai ser do jeito que a gente gostaria ou do jeito que deveria, mas há sempre um jeito. É muito interessante isso, Luana, sobre esse 188, eu mesmo não conhecia. É muito importante trazer essa informação, né? Sim. E com isso, pessoal, a gente finaliza o podcast de hoje. Igual a Luana falou, se você se sente, né, passando por esse momento, não acho que você está sozinho, né? Pode procurar ajuda. A gente está, né, lá na clínica, se precisar de algum apoio, a gente está disposto a ajudar. E com isso, pessoal, se cuidem, olhem para vocês mesmos, tá? Para a gente finalizar o podcast de hoje, gostaria de agradecer sua presença, Obrigada, Luana. Tá aqui mais uma vez. Deixem comentários, assuntos que vocês queiram que a gente tragam aqui para o podcast. Curtem, se inscrevam e até a próxima. Tchau, gente.